Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. E deixa a sua Bíblia aberta aí. E antes eu gostaria de considerar algumas coisas aqui com você. Nós estamos então aqui reunidos hoje, já nos foi lembrado de diversas formas. Primeiramente com o propósito de cultuar e de adorar ao nosso Deus. Mas particularmente hoje, nosso culto é alusivo ao Natal. Mas o que nós podemos, ou o que nós temos, ou como nós temos vivido, ou como nós temos entendido o sentido do Natal? Eu gostaria que nós pudéssemos responder a essa pergunta sem pressa. Eu gostaria de te convidar que durante a nossa reflexão, durante aquilo que você permitir que o Espírito Santo ministre ao seu coração, que você possa responder com sinceridade como é que nós temos vivido, como é que nós temos celebrado, o que é que tem significado o Natal, qual é o sentido do Natal para nós. Cada um aí dentro dos anos de vida que tem, da convivência que tem com Cristo, do tempo que conhece a Cristo. De que forma você tem vivido o sentido do Natal ou entendido o sentido do Natal? E eu gostaria que, assim como eu te propus, sem pressa, que você pudesse responder ou permitir que o Espírito Santo ministre ao seu coração uma resposta leal, uma resposta honesta. Talvez na realidade o que eu gostaria de te desafiar é que você fosse descobrindo aos poucos, ou que nós fôssemos descobrindo aos poucos, e nesse processo de descoberta dessa resposta, nós pudéssemos permitir que o Espírito Santo tivesse liberdade para nos conduzir, para nos ensinar, para nos mostrar. Então, nós vamos aí, a proposta é que nós trilhemos um caminho. E o primeiro passo, trilhando esse caminho, que eu quero trazer para você nessa noite, é entendermos então o significado da palavra Natal. A palavra Natal, ela deriva do latim, natalis, que significa nascimento. Mas para nós cristãos, significa o nascimento de Jesus Cristo. Olha lá, há mais de 2000 anos. A encarnação do próprio Deus. Esse Deus que veio ao encontro da humanidade que estava perdida. A humanidade que estava perdida em meio aos seus delitos e em meio aos seus pecados. Você está aí com a sua Bíblia aberta, né? No Evangelho de João. Nós vamos ler no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Até aí. Mas mantenha a sua Bíblia aberta.
Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pelo verbo. Te agradecemos pela tua palavra a nós revelada. E te pedimos que em nome de Cristo Jesus, ela possa encontrar nessa noite corações quebrantados, corações e vidas dispostas a serem transformadas, histórias a serem reescritas para a honra e para a glória do teu poderoso nome. Amém e amém. João escreveu o seu evangelho lá no final do 1º século. Quando João escreveu, Mateus, Marcos e Lucas já haviam escrito os seus textos há mais de 20 anos. E quando João escreveu, os estudiosos mostram isso, que quando João escreveu esse evangelho, ele já havia escrito Apocalipse. E esse evangelho foi escrito, já havia escrito a 1ª, 2ª carta, a 3ª carta. O evangelho de João, então, foi o último escrito de João. Então, nós podemos entender que já era um João amadurecido, já era um João que já tinha experimentado muito da presença de Deus, que já tinha aprendido muito com as experiências que ele havia tido com Deus. Então, é um João maduro, pleno, que escreve o seu evangelho. E a intenção de João aqui é mostrar ou revelar Jesus Cristo como um Deus, mas que apesar de Deus não deixou de ser homem. E ele fazia isso por conta de uma heresia ou de uma seita, gnosticismo, que invadia a cidade, que invadia aqueles tempos, a mentalidade do povo. E esse gnosticismo dizia que Jesus Cristo era simplesmente homem, não reconhecia Jesus Cristo como Deus, não reconhecia a divindade de Jesus Cristo. E aí no 1º versículo, João diz: no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João começa mostrando que o verbo, a palavra, o logos, pré-existia ao tempo, ao começo. O que ele está dizendo, olha, no princípio era o verbo. Esse era está aí no pretérito imperfeito. Quer dizer que já era. Antes do princípio, o verbo já era. Eu estou conseguindo me fazer entender? Antes que tudo se iniciasse, antes que tudo fosse criado, o verbo já era. O verbo já era. E esse verbo que era no princípio, ou seja, Jesus Cristo, já existia antes do começo. Portanto, o verbo é eterno. E eternidade é atributo exclusivo de Deus. Portanto, Jesus Cristo é Deus. Então o verbo estava com Deus, ou seja, subsistia com Deus, se relacionava com Deus. Então João está dizendo, olha, o verbo Jesus Cristo, a palavra, o logos, ele é eterno e ele também é um Deus pessoal. E a sua divindade está provada, porque eternidade é atributo exclusivo de Deus. E no princípio, João nos diz, o verbo, a palavra, o logos, Jesus Cristo, estava com Deus. E quando a gente lê isso, não tem como não sermos levados ao princípio, lá em Gênesis, no momento da criação. Gênesis 1, a partir lá do versículo 1, que diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus começou tudo a partir da palavra, a partir do verbo. Todas as coisas, diz no texto que nós lemos de João, no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que originou todas as coisas, o que originou o mundo, o que originou a criação, foi uma palavra, não foi uma ação.
O Cristo é a encarnação de tudo que Deus significa como palavra. Revelação, vontade, propósito de Deus para a sua criação. É na palavra, não é no poder de Deus. Nós buscamos muito o poder de Deus, mas a revelação e a criação está na palavra. Não a palavra, a Bíblia, mas a palavra de Deus, o Verbo, Jesus Cristo. É a revelação da vontade de Deus para a humanidade. E todo o poder está nele. Ao contrário, a palavra de Deus nos diz que ele se desproveu de todo o seu poder, que ele se esvaziou de todo o seu poder para que a palavra de Deus fosse cumprida, para que a vontade de Deus fosse cumprida. Eu pedi para você deixar a Bíblia aberta, e você vai perceber que lá do versículo 19 em diante, que nós não lemos, João Batista é interrogado. Ele é interrogado por sacerdotes e por levitas, que foram enviados pelos judeus de Jerusalém. E eles começam a perguntar para João, eles queriam saber quem era João. Quem era João? Eles queriam, na verdade, descobrir se João era o Messias. E João, logo de cara, diz, olha, eu não sou o Cristo. Então eles dizem, então você é Elias? Não, não sou Elias. Então quem você é? O profeta? Não, eu também não sou o profeta. Então quem é você? Eles perguntam. E João responde, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou, vejam bem, ele não diz que ele é a voz que clama no deserto. Ele diz que ele é a voz de quem clama no deserto. Então não é João que clama no deserto. Essa voz que clama no deserto é a palavra, é o verbo, é o logos. E a gente já aprende aqui o quão é importante nós sabermos quem nós somos. Mas sabermos quem não somos é tão importante quanto. Para que nós não nos enganemos a respeito de nós mesmos. E João também declara que ele batiza com água, mas que no meio deles já estava aquele que eles não conheciam, mas que ele, João, não era digno de desatar os nós da sua sandália. E aí no versículo 29, diz que depois de tudo isso, depois de todo esse diálogo, no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele. E aí João disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É assim que o Logos, é assim que o Verbo, é assim que a palavra foi apresentada à humanidade, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi dessa forma que Cristo foi apresentado. Porque essa é a vontade de Deus cumprida e revelada nele. Que ele se tornasse o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que veio para nos redimir, que veio para tirar o pecado do mundo. Ele é a palavra que veio trazer ordem ao caos. Lembra? Lá em Gênesis que nós lemos, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Lembra também? Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é Deus, porque ele tem os mesmos atributos de Deus, e ele realiza as mesmas obras de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se nós estamos celebrando o Natal, e se Natal para mim e para você que somos cristãos é o nascimento de Cristo, o segundo passo é descobrirmos que Cristo tem nascido nos nossos corações. O segundo passo é descobrirmos que nascimento, ou o nascimento de que Cristo você tem celebrado ao longo da sua vida.
O nascimento de que Cristo você veio celebrar aqui nessa noite? Aquele que era antes da fundação do mundo? Aquele que desde a eternidade era o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo? Ou você celebra ano após ano aquele Cristo criado à sua imagem e segundo a sua semelhança? Porque se for esse e não aquele, aí nós poderemos compreender algumas coisas que a gente percebe que estão acontecendo no mundo. Porque se o Cristo que você celebra ano após ano é aquele criado à sua imagem, segundo a sua semelhança, aí a gente vai ter respostas para muitas questões que nos inquietam no presente século. Como, por exemplo, eu fiz uma breve pesquisa, porque nós vamos ter o censo somente o ano que vem, mas nós somos cerca de um terço das pessoas, um terço dos habitantes do mundo se autodenominam cristãos. Um terço da humanidade. É muita gente. Então, se um terço da humanidade é cristão, por que o caos ainda está presente no mundo? Por que ainda há trevas no mundo? Talvez porque nós temos criado e nós temos desejado um Deus, e nós temos celebrado ano após ano um Deus que satisfaça as nossas expectativas. E por causa dessas expectativas que nós criamos, nós acabamos produzindo um Jesus pessoal. Eu tenho o meu Jesus, você tem o seu Jesus, ele tem o Jesus dele, e assim nós vamos vivendo, cada um com o seu Jesus, relativizando toda a obra do Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. E isso é tão verdadeiro no nosso imaginário, esse Jesus pessoal que nós criamos à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, isso é tão verdadeiro, que interessante, o aniversário é dele, mas quem é que ganha o presente? Somos nós, né? Nós que nos presenteamos, ou presenteamos a nós mesmos e presenteamos uns aos outros. Então, meu irmão, minha irmã, o mundo está desgovernado. Eu vou fazer isso como uma pergunta. O mundo está desgovernado porque falta Deus no mundo? É porque Deus não está presente no mundo que está esse caos estabelecido? Talvez como eu você já tenha dito isso. O que falta para a humanidade é Jesus. O que falta para aquela pessoa é Jesus. Mas olha só o que diz aí no versículo 11. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Será que essa fala serve só para os judeus? Será que só os judeus não reconheceram a Jesus? Será que só os judeus não reconheceram a identidade sobrenatural e divina? Só os judeus não reconheceram Jesus como Cordeiro de Deus, o sacrifício pleno e suficiente para o perdão dos pecados? Ou ainda hoje nós também não reconhecemos quem é Jesus? Nós precisamos buscar o Cordeiro para podermos encontrar o Cristo. E quando nós encontrarmos o Cristo, nos encontrarmos também. E compreendendo essa identidade sobrenatural de Jesus Cristo, nós entendermos a nossa própria identidade. Lembram-se quando eu disse que é importante sabermos quem somos, mas tão importante é quanto sabermos quem nós não somos. E nós não somos os salvadores. Nós não somos as melhores pessoas do mundo. Nós não somos santos e santas. Nós não somos perfeitos. Entendermos a nossa própria identidade, saber quem nós somos. Olharmos para Ele
e vê-lo verdadeiramente. E quando nós o vemos, nós vamos conseguir também ver a nós mesmos e ver ao outro como uma extensão de Deus. A palavra diz que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Todos nós. Mas às vezes a gente não quer olhar para Jesus. Sabe por que a gente não quer olhar para Jesus, o Cristo? Porque a palavra também nos diz que não havia nele formosura. Lá em Isaías diz isso, né? Que não havia nele formosura. E a gente gosta de olhar para aquilo que é bonito. A gente gosta de olhar para aquilo que nos agrada. A gente gosta de olhar e de conviver e de estar junto com aquilo ou com aquelas pessoas que satisfazem as nossas vontades. E é isso que a gente procura no Cristo. A gente não procura o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. A gente procura o Jesus que é capaz de satisfazer as nossas vontades. A gente quer um Deus que nos satisfaça. Por isso que o meu Deus é um Deus, o seu é outro, o dele é outro. Porque as minhas necessidades, as minhas carências são diferentes das de vocês. Então cada um vai criando aí o seu próprio Deus, a sua imagem conforme a sua semelhança. A gente não quer um Deus que traga luz sobre as trevas das nossas vidas. A gente não quer um Deus que mostre para nós os nossos descaminhos e que nos corrija. A gente quer um Deus que nos aplauda, que dê tapinha nas nossas costas e que diga que a gente é legal. Mas nós precisamos entender que somente no encontro com esse Deus, que revela todas as nossas mazelas e as nossas fragilidades, é que nós receberemos a capacidade de entender e de compreender de uma forma profunda e definitiva aquilo que precisa ser transformado e renovado em nossas mentes, conforme Romanos 12. Porque só depois que as nossas mentes foram renovadas é que nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus que foi revelada por meio do verbo, da palavra. E a partir dessa luz, essa luz que clareia o nosso entendimento, é que nós vamos assumir que o mundo está como está. Essa balbúrdia, esse caos. Porque nós, filhos e filhas de Deus, ainda não assumimos o nosso papel. O nosso papel com comprometimento, com compromisso de traduzir e de materializar a vontade de Deus que nos foi revelada por meio da palavra. O Deus encarnado. A palavra de Deus também nos diz, aliás, o próprio Jesus nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Deus tem ministrado, o Espírito Santo tem ministrado muito fortemente ao meu coração. Que quando a gente pensa em caminho, a gente pensa em um lugar. Um caminho que me leva a um lugar. Mas que nós deveríamos entender Jesus Cristo como o caminho que nos leva, não a um lugar, mas o caminho que nos leva a uma condição. Condição de sermos quem Deus nos criou para ser. Condição de sermos quem Deus tem nos chamado para ser. Porque enquanto nós não entendermos a nossa condição, enquanto nós não assumirmos a nossa identidade, enquanto nós não entendermos que antes do milagre, que antes da cura, que antes do poder, veio a cruz, enquanto nós não entendermos isso, nós não seremos sal da terra, nem luz do mundo. O mundo vai continuar esse caos. O mundo está essa bagunça, não é por conta daqueles que não aceitaram a Deus.
O mundo está essa bagunça não é por conta daqueles que não conhecem a Deus. O mundo está essa bagunça por conta daqueles cristãos que não têm compromisso com a verdade que confessam. E aí eu quero deixar mais uma pergunta para você. Quanto o Jesus que nós produzimos, a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, tem nos impedido de conhecer o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Cordeiro que veio ao mundo para perdoar e para nos redimir dos nossos pecados. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Se colocar na presença do Senhor. Talvez, meu irmão, minha irmã, talvez você que nos acompanha pela internet, talvez não fosse essa mensagem que você desejou ouvir nessa noite. Talvez não fosse essa mensagem que você esperava ouvir nessa noite. Talvez as suas expectativas tenham sido frustradas. Mas eu quero te dizer que nós precisamos buscar pessoas que nos confrontem. Nós precisamos buscar na palavra de Deus revelada aquilo que nos confronta e que exige de nós sermos cristãos, ou seja, pequenos cristos. Nós precisamos buscar na palavra do Senhor, no Cordeiro, no Verbo revelado, um caminho que talvez não nos leve a um lugar, e talvez não nos leve a um lugar que nós estamos almejando, que nós estejamos desejando, mas que vai nos levar a uma condição onde nós podemos entender quem somos e quem Ele é, e termos as nossas mentes, os nossos corações transformados, para podermos, através da manifestação dessa palavra e desse comprometimento com a verdade que confessamos, vermos o mundo ser transformado, vermos a luz invadir as trevas. Nós precisamos entender que não há tempo mais a ser perdido. Se você ficou triste com a pastora nessa noite, porque não era a palavra que você esperava ouvir, eu não vou me desculpar, porque essa foi a palavra que o Espírito colocou no meu coração para ministrar para todos nós. Para todos nós. Que esse Natal seja diferente. Que esse seja o primeiro Natal onde você vai perceber, sentir e demonstrar que você está comprometido com a verdade. E a verdade é que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, precisa ser revelado ao mundo. Mas Ele só vai ser revelado ao mundo quando eu e você nos tornarmos pequenos cristos, dispostos a nos ofertarmos também em sacrifício. Não só por aqueles que amamos, mas pelo próximo, e o próximo é toda a humanidade. Não há tempo mais a perdermos. Entra ano e sai ano e nós fazemos promessas e promessas e promessas. Mas sempre voltados para nós. O ano que vem eu vou emagrecer. O ano que vem eu vou economizar dinheiro para trocar de carro. O ano que vem eu vou estudar para conseguir uma colocação melhor. Não, o ano que vem eu vou me humilhar diante do Senhor. Eu vou rasgar o meu coração. Eu vou reconhecer minhas fragilidades, as minhas fraquezas. Eu vou me dispor, eu vou me colocar verdadeiramente a serviço do Senhor. Eu não vou julgar, eu vou perdoar, eu não vou criticar, eu vou amar, eu vou me oferecer como sacrifício. Porque a palavra do Senhor diz que a criação aguarda ansiosamente pela revelação dos filhos e das filhas de Deus. Que esse Natal
Seja o Natal que o Cristo que vai nascer seja o Cordeiro que veio para morrer, para tirar todo o pecado do mundo. Deixa ele se revelar no seu mundo, aí nesse seu mundo pessoal, nesse seu mundo particular. Nesse mundo que a gente acha que é tão grande, mas é tão pequeno, que cabe dentro da gente, de tão pequeno que é. Mas que se juntar ao meu mundo, com o mundo da Darlene, com o mundo do Dito, juntar com o mundo da Lucélia, juntar com o mundo do Gabriel, juntar com o mundo do Israel, aí vai se tornar um mundo tão grande, que vai caber todos nós que já conhecemos a Jesus, e vai caber também todos aqueles que ainda não o conhecem. E que nesse Natal, esse possa ser o nosso presente para o menino Deus, para o aniversariante. Que eu e você possamos ser o presente para ele. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te bendizemos. Te agradecemos, Deus, por Jesus Cristo, o Verbo. Te agradecemos por Jesus Cristo, o Cordeiro, que veio tirar o pecado do mundo. Te agradecemos por Jesus Cristo, que nos amou de tal maneira, que espontaneamente se esvaziou de todo o seu poder, não da sua divindade, mas de todo o seu poder e de toda a sua glória, para que nós pudéssemos ter vida. Então, Senhor, o pedido que nós queremos fazer nessa noite é que o teu sacrifício, é que o nascimento do menino Deus não tenha sido em vão. Que nós possamos compreender qual é o nosso papel nesse mundo. Que nós possamos permitir que Jesus Cristo, que é a luz do mundo, invada as nossas mentes, os nossos corações, revelando as trevas, mas também dissipando todas as trevas. Te louvamos, te bendizemos, Senhor. Celebramos o teu nascimento. E nos comprometemos, Deus, com a verdade. Nos comprometemos com Jesus Cristo, com o Logos, com o Verbo, com a palavra. E é no nome dele que nós oramos. Amém e amém. E graças a Deus.